Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de uns mecanismos bem importantes da nova lei de licitações, a 14.133. O foco aqui são 3 procedimentos auxiliares, sabe? Que prometem, assim, otimizar bastante as contratações públicas. O sistema de registro de preços, o credenciamento e também o registro cadastral. E para guiar a gente, temos um material, olha, bem interessante. Tem partes de um manual do TCU, uns slides de uma apresentação que detalha esses procedimentos e até umas notas gerais sobre licitação. A nossa missão aqui é tentar extrair o que é essencial mesmo, né? Entender o que realmente importa nessas ferramentas. Bom, vamos lá, vamos começar a explorar isso. Exato, são instrumentos que, olha, se forem bem utilizados, podem sim trazer mais agilidade, mais eficiência para a administração pública. Vamos ver como cada um funciona, né? Quando usar e, o que é muito importante, quais cuidados tomar. Sempre com base no que essas fontes que a gente tem aqui indicam. Vamos começar então pelo, talvez o mais conhecido, o Sistema de Registro de Preços, o SRP. Pelo que eu entendi das fontes, da própria lei e do manual do TCU, é basicamente um jeito de registrar preços de bens e serviços para futuras contratações, certo? Isso, a ideia central é essa mesma. É como criar um cardápio, digamos assim, com preços que já foram negociados. Isso pode ser via licitação, né, pregão ou concorrência, ou até por contratação direta. E o objetivo é sempre buscar o menor preço ou então o maior desconto. O manual do TCU até menciona a versão digital lá no compras.gov, mostra que a coisa está modernizando, né? E qual é a grande vantagem disso? Quer dizer, por que não fazer uma licitação normal toda vez que precisar? Ah, aí que tá o pulo do gato. O SRP, ele é ideal para aquelas situações de incerteza ou então de repetição. As fontes que a gente tem, tipo um decreto recente, o manual do TCU, eles listam uns cenários bem claros. Por exemplo, quando precisa de contratações frequentes, sabe? Material de escritório, essas coisas. Ou quando não dá para saber direitinho quanto vai precisar ao longo do ano, ou ainda quando é mais prático receber em parcelas ou medir o serviço por unidade, tipo horas de limpeza, postos de vigilância. E serve também para compras conjuntas, de vários órgãos juntos, ou para descentralizar programas do governo federal. Ah, entendi. Então a diferença principal é que a licitação do SRP não é para comprar algo na hora, mas sim para fixar os preços para usar depois, conforme a necessidade for aparecendo. Durante a validade da ata, né? Exatamente. Você economiza um esforço administrativo, assim, enorme. Evita ficar fazendo um monte de licitação pequena para itens de uso contínuo e ainda pode gerar economia de escala, né? Principalmente se vários órgãos se juntam para fazer. Falando em órgãos, quem é que participa desse sistema? A lei e o manual falam do tal do gerenciador, do participante e do famoso carona. Sim, são os atores principais. O órgão gerenciador é quem organiza tudo, faz a licitação e depois cuida da ata de registro de preços. O órgão participante é aquele que já entra desde o começo do processo. Ele já diz o que pretende contratar e aí tem o seu quantitativo meio que garantido na ata, né? E o carona, aquele que não participou do começo, não participante, ele pode usar essa ata depois que ela já está pronta? Pode sim. Mas, tem regras. É a chamada adesão, né? As fontes, a lei, o manual do TCU são bem claras nisso. O carona precisa primeiro justificar por que a adesão é vantajosa para ele. Depois, tem que provar que aquele preço registrado na ata ainda está bom, comparado com o mercado atual. E o TCU até alerta, viu? Não adianta só olhar a cotação antiga, tem que pesquisar na hora. E além disso, claro, precisa da permissão do órgão que gerenciou a ata e também do fornecedor. Mas tem limites para essa carona, certo? Para não virar bagunça, imagino. Sim, limites bem importantes. Cada órgão carona, individualmente, não pode pegar mais que 50% do que foi registrado originalmente para o gerenciador e para os participantes. Isso por item, tá? E tem outro limite. O total de todas as caronas, somando todo mundo que pegou carona naquele item, não pode ultrapassar o dobro do que foi registrado lá no começo. Ah, o dobro do total. Específicos, mas a regra geral é essa.
E um ponto, olha, crucial, que tanto a lei quanto o TCU destacam muito: órgão federal não pode pegar carona em ata de órgão estadual ou municipal. De jeito nenhum. Entendi. É uma vedação clara, então. E para obras? Serviços de engenharia, dá para usar SRP? Olha, dá, mas com muita cautela. A lei permite, sim, mas só para aquelas obras e serviços que são considerados padronizáveis, sabe? Sem grande complexidade técnica e que sejam necessários com frequência. O TCU tem batido nessa tecla. Pense em coisas como, sei lá, serviço de tapa-buraco, construção de cisterna, ou aqueles projetos padrão de creche, quadra esportiva. Agora, não serve para obra complexa, única, ou que ainda não tem um projeto bem definido. Aí não dá. Faz sentido. Tem que ser algo mais replicável, né? Exato. E usar SRP em contratação direta, tipo dispensa ou inexigibilidade. Isso também é possível? É possível sim, a lei prevê isso, especificamente para compras que são feitas por mais de um órgão ao mesmo tempo, mas que se enquadram na dispensa ou inexigibilidade. A regulamentação federal até detalha um pouco mais, exige que seja feita de forma eletrônica e, claro, tem que cumprir todos os requisitos normais da contratação direta, né? Justificar o preço, a escolha do fornecedor. Um exemplo que as fontes citam é a compra por inexigibilidade de medicamentos por ordem judicial, que às vezes vários órgãos precisam fazer ao mesmo tempo. Entendi. E o edital desse RP? O que não pode faltar nele, além do básico de qualquer edital? O edital de SRP tem que ser bem específico. Ele precisa definir as quantidades máximas de cada item que podem ser contratadas, né? Às vezes até a quantidade mínima que o fornecedor tem que cotar. Tem que prever se pode ter preços diferentes por região ou por lote e tem que prever a possibilidade de registrar mais de um fornecedor para o mesmo item. Para formar aquele cadastro de reserva. Isso, o cadastro de reserva, que, segundo as fontes, é formado primeiro por quem aceitou cotar o item pelo mesmo preço do vencedor, seguindo a ordem de classificação, e depois, se precisar de mais gente, por quem manteve a própria proposta original. Mas atenção, essas empresas do cadastro de reserva só são chamadas para apresentar os documentos de habilitação se realmente for necessário contratar com elas lá na frente. O edital também tem que dizer como os preços podem ser alterados durante a vigência da ata e em que situações a ata pode ser cancelada. E antes da licitação em si, tem um procedimento prévio, né? Aquela intenção de registro de preços, a IRP. Isso mesmo. É um aviso público que tem que ficar disponível por no mínimo 8 dias úteis. A ideia é dar chance para outros órgãos que possam ter interesse naquele objeto se manifestarem e, quem sabe, entrarem como participantes desde o início. Só não precisa fazer a IRP se o órgão gerenciador for o único que vai usar aquela ata. Aí não faz sentido, né? Certo. Agora, um ponto que me chamou a atenção e que o TCU levanta com bastante veemência, parece, é o risco da tal barriga de aluguel. O que é isso exatamente? O nome já soa meio grave. E é grave mesmo. A barriga de aluguel, como o TCU descreve em acórdãos que o manual cita, é basicamente uma fraude. Acontece quando um órgão, de propósito, infla as quantidades na licitação. Coloca lá números muito maiores do que ele realmente precisa, só para criar uma ata com limites de adesão de carona enormes. O objetivo escondido, muitas vezes, é beneficiar um fornecedor específico. Esse fornecedor ganha a licitação e depois fica vendendo essa possibilidade de adesão para outros órgãos, que acabam contratando sem precisar fazer uma nova licitação. É um jeito de driblar a competição. Nossa, que complicado. Além dessa prática aí, que é claramente desonesta, que outros riscos o manual do TCU aponta para o SRP? Estimativas de quantidade forem mal feitas, irrealistas, você pode perder totalmente o ganho de escala que o SRP deveria trazer. Outro risco é a falta de controle nas adesões dos caronas, que pode levar a um estouro daqueles limites que a gente falou. Também tem o risco de, via carona, um órgão acabar contratando um objeto que não é exatamente o que ele precisava, ou de pagar sobrepreço se a licitação foi feita por grupo de itens e a adesão é só de um item isolado. E, claro, exigências exageradas no edital original podem restringir a competição indevidamente. Ou seja, o SRP exige, sim, planejamento e um controle bem rigoroso para funcionar direito. Então, no fim das contas,
ter o preço registrado na ata, a ata de registro de preços, ela não é um contrato garantido para o fornecedor. De forma alguma. A lei e a jurisprudência do TCU são muito firmes nisso. A ata gera apenas uma expectativa de direito para o fornecedor. A administração não tem obrigação nenhuma de comprar só porque o preço está registrado ali. É, na verdade, um compromisso do fornecedor de manter aquele preço caso a administração precise e decida contratar. Mas não é um direito adquirido à contratação, de jeito nenhum. Entendido. E a validade dessa ata dura quanto tempo? A ata em si vale por 1 ano e pode ser prorrogada por mais 1 ano, uma única vez, desde que se demonstre que o preço continua vantajoso para a administração. Mas atenção a um detalhe: o contrato que é assinado a partir da ata, esse sim tem a sua própria vigência, que pode ser diferente e segue as regras normais de vigência contratual da lei. Uma coisa é a ata, outra é o contrato que deriva dela. Ah, boa diferenciação. E outro ponto importante: não se pode fazer acréscimos nos quantitativos que foram registrados na ata. O que foi registrado é aquilo e pronto. E o dinheiro? O crédito orçamentário, ele só é exigido na hora de formalizar cada contrato derivado da ata. Não precisa ter o dinheiro reservado já no momento de registrar a ata em si. Ok, acho que cobrimos bem os pontos principais do SRP, foi bastante coisa. Vamos mudar de faixa agora e falar do credenciamento. O que ele é exatamente? Parece um bicho diferente. O credenciamento é bem diferente mesmo. Segundo a lei e os slides que a gente analisou, ele é um processo administrativo de chamamento público. Basicamente, a administração convida todo mundo, pessoa física ou jurídica, que preencha certos requisitos definidos num edital, a se credenciar. Uma vez credenciados, eles ficam aptos a prestar serviços ou fornecer bens para a administração quando forem convocados. E quando que se usa isso? A lei parece que limita bastante as situações, né? Limita sim. O artigo 79 da lei é bem específico. Ele traz 3 hipóteses principais. A primeira é quando é viável e vantajoso para a administração ter vários fornecedores atuando ao mesmo tempo de forma paralela e não excludente, sabe? Todos seguindo as mesmas condições padronizadas. A segunda hipótese é quando a seleção do contratado fica a critério de terceiros, ou seja, o beneficiário direto do serviço é quem escolhe. O exemplo clássico que sempre dão é o paciente que escolhe o médico ou o hospital credenciado pelo plano de saúde ou pelo SUS. E a terceira é para lidar com mercados muito fluidos, digamos assim, onde o valor das coisas ou as condições mudam tão rápido que fazer uma licitação tradicional se torna inviável. Os exemplos comuns são serviços de câmbio ou compra de passagens aéreas. Entendi. E por ter essas características, ele é considerado uma hipótese de inexigibilidade de licitação, não é isso? Exatamente. A lógica é completamente oposta à da licitação comum. No credenciamento, o objetivo não é selecionar o melhor entre os concorrentes para contratar só ele. O objetivo é habilitar todos aqueles que atenderem às condições que foram estabelecidas no edital. A ideia é criar uma rede de potenciais contratados. E como isso funciona na prática? Que regras o edital de credenciamento tem que seguir? Bom, a lei já dá umas diretrizes gerais, né? Embora os detalhes mais finos geralmente venham em regulamentos específicos de cada órgão ou ente. Mas a lei diz que o edital de chamamento tem que ser público, tem que ficar disponível de forma permanente lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Isso é importante, para permitir que novos interessados possam se credenciar a qualquer momento, o processo fica sempre aberto. Outra coisa, se a demanda não for suficiente para contratar todo mundo ao mesmo tempo, o edital tem que definir critérios objetivos para distribuir o serviço ou a compra entre os credenciados. Nada de subjetividade nisso. E ele também define as condições padrão para todo mundo e o preço a ser pago, né? Exceto naqueles casos de mercado fluido, que aí o preço é o do momento da contratação. Isso. E o edital também tem que prever as regras para descredenciar quem não cumprir as obrigações ou para rescindir o acordo, tanto por parte da administração quanto do credenciado. E via de regra, é vedado subcontratar o serviço.
a não ser que a administração autorize expressamente. E claro, como todo processo de contratação, precisa ter um parecer jurídico prévio analisando a legalidade. O ponto central, então, é essa. Não exclusão, né? Quem cumprir as regras pode ser contratado. Exatamente. É ideal para situações em que você precisa garantir que o serviço chegue a muitos lugares diferentes, ter capilaridade, ou para lidar com demandas que variam muito, onde ter vários fornecedores à disposição é mais seguro e eficiente. Faz todo sentido. Para fechar nosso trio de procedimentos auxiliares de hoje, o registro cadastral. Esse, à primeira vista, parece mais direto, mais simples. Mas a nova lei trouxe novidades aí também, né? Trouxe sim, ele continua sendo um procedimento auxiliar, claro, mas a grande novidade que os slides destacam bem é a ideia de ter um registro unificado lá no PNCP. A intenção é centralizar e padronizar as informações dos fornecedores em nível nacional. Chega daquela coisa de cada órgão ter seu cadastro separado, né? E a finalidade principal continua sendo a mesma: simplificar a fase de habilitação nas licitações. Principalmente, sim. A ideia base é essa. O fornecedor apresenta todos aqueles documentos de habilitação, regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica financeira, etc., uma única vez para se cadastrar. E aí, esse cadastro válido serviria para comprovar esses requisitos em licitações futuras em qualquer órgão que use o PNCP, agilizando muito o processo para todo mundo. A administração pode até, se quiser, fazer licitações restritas só para quem já está cadastrado, mas nesse caso tem que permitir que novos interessados possam se cadastrar até a data de apresentar as propostas, não pode fechar a porta para ninguém. Ah, entendi. Então o fornecedor pede o cadastro, já pode até participar da licitação, enquanto o cadastro está sendo processado, mas só assina o contrato mesmo se o certificado sair, é isso? Exatamente. E esses fornecedores cadastrados são classificados por categorias, né? Por área de atuação, capacidade técnica, situação econômico-financeira, e recebem o certificado que comprova isso. Ok, até aí parece uma evolução do que já existia. Mas você falou em novidade. Qual é a grande inovação aqui? A grande inovação que está prevista na lei e que os slides que analisamos ressaltam bastante é o tal do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. Cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. O que seria isso na prática? Pois é, essa é a parte que pode realmente mudar o jogo. A lei prevê que a administração avalie o desempenho do fornecedor durante a execução do contrato. Não é só olhar o papel na licitação, é ver como ele se saiu na prática. E essa avaliação seria feita com base em critérios objetivos, indicadores de desempenho definidos previamente. O resultado dessa avaliação, seja o bom desempenho ou eventuais problemas, penalidades aplicadas, tudo isso ficaria registrado nesse cadastro. Uau! E qual seria o impacto disso? Para que serviria esse registro de desempenho? O potencial disso é enorme, né? Primeiro, a lei diz que esse histórico de desempenho, registrado no cadastro de atesto, poderá ser exigido como documento de habilitação em futuras licitações. Imagina, uma empresa com um histórico ruim de execução de contratos poderia simplesmente ser impedida de participar de novas licitações ou pelo menos teria muita dificuldade. Nossa! E segundo, esse histórico também poderia ser usado para dar pontos em licitações que não são só pelo menor preço, tipo nas licitações de melhor técnica ou de técnica e preço. Uma empresa com bom histórico poderia ter uma vantagem na pontuação. Isso muda completamente a dinâmica. Cria um incentivo real para o fornecedor entregar um bom serviço, cumprir o contrato direitinho e, ao mesmo tempo, responsabiliza quem falha de forma mais efetiva. Exatamente. É um passo muito importante para ir além daquela simples checagem formal de documentos na fase de habilitação. O foco passa a ser na performance real, na entrega de valor. Claro, como os slides bem mencionam, isso tudo ainda depende de uma boa regulamentação para funcionar. Precisa definir como essa avaliação vai ser feita, quais vão ser os indicadores objetivos, como o cadastro vai operar na prática. Mas, assim, a semente para essa mudança está plantada lá na lei. Muito interessante isso. Recapitulando rapidamente, então, o que a gente viu hoje. Temos o SRP, que é essa ferramenta poderosa para agilizar compras repetitivas ou de quantidade incerta, fixando preços, mas sem obrigar a contratar. Depois, o credenciamento, que é bem diferente,
Cria redes de fornecedores, sem exclusividade, para cenários bem específicos onde a competição tradicional não funciona. E, por fim, o registro cadastral, que além de simplificar a habilitação, traz essa promessa futura com o cadastro de atexto de um sistema que realmente avalia e registra o desempenho dos contratados. É isso. Perfeito. E acho que o recado principal que fica das fontes, especialmente dos alertas do TCU sobre os riscos do SRP, é que nenhuma dessas ferramentas é uma bala de prata, uma solução automática para tudo. Todas elas exigem muito planejamento, cuidado na hora de instruir o processo e controle constante. O SRP tem aquele risco grave da barriga de aluguel e pode perder a eficiência se for mal planejado. O credenciamento precisa ter critérios bem objetivos para a distribuição da demanda, senão vira problema. E o registro cadastral, especialmente essa parte nova da avaliação de desempenho, depende totalmente de uma regulamentação bem feita e de uma aplicação séria pelos órgãos. Então, usar bem essas ferramentas significa, antes de tudo, seguir a lei, seguir os regulamentos à risca para conseguir colher os benefícios e não cair nas armadilhas que existem. E pensando um pouco além do que a gente discutiu aqui hoje, fica uma provocação final baseada nesse potencial do cadastro de atexto. Se ele for realmente implementado de forma eficaz, sabe, registrando objetivamente o desempenho dos fornecedores, será que isso poderia finalmente começar a mudar a cultura das contratações públicas no Brasil? Será que a gente conseguiria ir além dessa busca, às vezes cega, pelo menor preço, e começar a valorizar de verdade a qualidade, a performance, a entrega de valor a longo prazo nessas relações entre o governo e o mercado? É algo para a gente ficar de olho, com muita atenção nos próximos anos, né?